Olá, professor Paulo Júnior. Vamos continuar aqui nossas aulas de geometria analítica do terceiro ano, tá bom? Então, o tópico que a gente vai falar hoje é de formato da equação segmentária da reta. Na minha opinião, é o formato mais fácil de escrever uma reta. Isso é, né? Se ela tiver esse formato, porque nem toda reta tem esse formato. Vou explicar o porquê já já, tá? Então, muitos livros vocês vão poder também encontrar na internet a equação segmentar da reta, tá? Depende do... mas é a mesma coisa. Então, digamos que aí nós temos uma reta que passe nos pontos, né, de coordenadas 0b, que o valor de x nesse ponto é 0, né, que ele está sobre o eixo y, e um outro ponto de coordenadas a, 0. Que, nesse caso, esse ponto está sobre o eixo x, então a coordenada dele em y é 0. Nós sabemos que essa reta ela pode ser escrita de algumas maneiras, né? A gente poderia, por exemplo, escrever a equação geral, ax mais by mais c igual a 0. Você conseguiria essa equação se você montasse um determinante do tipo xy, a0, 0b, vou digitar o b aqui, 1, igual a 0. Tá? Seria uma forma de estar encontrando esse tipo de equação aqui, que é nada mais nada menos que a equação geral da reta. Essa aqui, ao você isolar o y, você pode chegar no formato, né? Do tipo y igual mx mais k. Tá? Mais n, mais k, né? Um termo qualquer. Vou escrever mais n aqui para ficar em termos de mn, que são letras mais usuais. Pois bem, nós sabemos de algumas coisas sobre essa equação de reta. A primeira coisa é que o meu m, ele é a variação do x pela variação do y, né? Desculpa, a variação do y sobre a variação do x. Ou seja, eu posso escrever isso como 0 menos b, porque o valor de y, né? Ele, nesse ponto é 0, nesse ponto é b. E aí a gente segue a mesma ordem para estar escrevendo o de x, tá? Então seria a menos 0. Professor, eu não posso usar b menos 0 e 0 menos a? Também pode, não vai fazer diferença. No final você vai ver que essa fração vai ficar b sobre a de forma negativa, o que faz todo sentido, né? Porque essa reta, pelo jeito que eu desenhei, é decrescente. Então o coeficiente m dela realmente tem que ser um valor negativo, tá? Então faz todo sentido. Se você fizer desse ponto em relação a esse, também você vai encontrar o mesmo valor. Então, a minha reta, ela já fica de uma maneira um pouco mais conhecida, que seria y igual menos b sobre a, no caso esse aqui é o m, né? X mais o b. Então, isso aí eu já tenho certeza, tá? Minha equação de reta está dessa maneira. E o meu valor de b, eu sei que ele é, o meu valor de bzinho aqui, né? Eu sei que eu posso encontrar, né? Por que eu já coloquei o B, né? Aliás, né? Que eu posso encontrar? É que esse N aqui, que é o meu coeficiente linear, ele é exatamente o valor onde a reta corta o eixo Y, tá? Onde a reta corta o eixo Y. E no caso, a minha reta está cortando o eixo Y exatamente no ponto B. Então, esse valor de N aqui, antes desconhecido, nem tanto, né? Eu já sei que ele é B, tá bom? Então, podemos prosseguir. Aí, como esse A aqui, no caso aqui, é um valor diferente de zero, né? E até porque na posição que ele está aí realmente é, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar, tá? Toda essa equação por A, tá? Então, a gente vai ficar assim, AY é igual a menos BX mais AB. E vou escrever essa parte BX do outro lado da equação. Então, ela vai ficar assim, AY mais BX é igual a AB. E agora eu vou dividir toda essa equação pelo produto AB. Então, dividindo toda a equação pelo produto AB, nós vamos ficar dessa seguinte maneira. Tá? O que isso vai resultar para mim? Tá? Vou botar aqui do lado. Ó, o A vai cancelar com A, vai ficar Y sobre B, mais o B vai cancelar com B, né? Vou fazer aqui os cancelamentos, ó. O A vai cancelar com A, o B vai cancelar com B.
Então, o x vai ficar sobre A. E do outro lado, AB dividido por AB, né? É exatamente 1. Pois pronto, esse aqui é esse formato que a gente está falando desde o início da aula. Formato da equação segmentar. O que torna construir essa equação muito simples. É muito rápido fazer a construção dessa equação, caso ela exista, né? Esse formato. Não a reta, né? A reta existe, mas o formato. Já já a gente vai, como eu falei, eu vou comentar. Ó, isso aqui torna a coisa extremamente rápida e simples. Só fazer uso aqui do espaço, tá? Digamos que você tenha, né, uma reta que passa. Vou fazer uso do espaço aqui não, vou descer o quadro, acho melhor, tá? Para ficar mais claro para vocês. Digamos que você tem uma reta que porventura, né, passe nos pontos de coordenadas, por exemplo, vamos aqui marcar esses pontozinhos aqui. Uma reta que passe no ponto 0,3 e passe no ponto 0,4. 40, perdão. 40. Se você for montar o determinante, o que não lhe impede, tá? Você pode fazer xy, 0,3, 40, 1, calcular esse determinante sendo 0 e encontrar a equação da reta. Só vai ser muito trabalho, já está de graça. Se eu usar esse formato aqui, é simples. Y sobre 3 mais x sobre 4 igual a 1. No caso, eu montei essa equação de reta em pouquíssimos segundos. Pouquíssimos segundos mesmo. É rápido, porque o que a gente faz, né? Simplesmente nós pegamos os valores, o valor que o y está cortando e dividimos por ele, tá? Pegamos o valor que o y está cortando e dividimos por ele, e pegamos o valor em que o x está sendo cortado, né? Tocando a reta, está tocando o eixo x, e dividimos por ele. E temos rapidamente a resposta, tá? Então, esse tipo de equação, caso ela exista, é muito rápido de ser encontrado. Fazer um outro exemplo, né? Que chamar aqui de exemplo 1, tá? Porque você também deve estar se perguntando, professor, e se os pontos forem negativos, né? Como que a gente faz? Não tem problema nenhum, você faz também, mesma ideiazinha, tá? A gente faz também. Então, eu já estou deixando aqui o eixozinho bonitinho, porque teve aluno aí que fez uma crítica sobre o meu desenho, né? Então estou tentando melhorar, tá bom? Então, digamos que você tem uma reta que passe aqui, nos pontos de coordenada 0, menos 1, tá? O valor em y aqui é menos 1. E aqui em x ele passe no ponto 3, 0. A ideia é mais ou menos essa, tá? Eu sei que está fora de escala, seria um pouquinho mais distante, mas essa é mais ou menos a ideia. Então, o y está passando em que ponto? Né? No ponto menos 1. Então, x dividido por menos 1. Só que você não vai botar assim, você põe menos aqui na frente, tá? Y dividido por 1. Mais, o x está cortando em que ponto? No ponto 3. Então, x sobre 3 igual a 1. É sempre igual a 1. Basta olhar aqui, né? Esse aqui é o quadro rapidinho. Basta olhar aqui no formato de equação que a gente montou, né? Vou destacar aqui novamente. Y sobre B. Vou botar o 1 ali de novo. Apagou. O formato é esse, né? Y sobre B mais x sobre A igual a 1. Lembrando que essa reta está passando nos pontos de coordenada 0B e no ponto de coordenada A0, tá? Como a gente iniciou ali a explicação. Então, quem é esse A0, né? É exatamente o local onde a reta está cortando o eixo X, tá? O A0 é esse local aqui, né? Onde a reta está cortando o eixo X. E o 0B é o local onde a reta está cortando o eixo Y, tá? Então, esse valor de A, o X vai ficar dividido por ele. E esse valor de B, o Y vai ficar dividido por ele. Aí depende, né? Você vai somar ou subtrair. Se, obviamente, o valor de A e B forem positivos ou negativos. E do outro lado da igualdade, você resulta sempre o valor de 1, porque foi essa divisão aqui de AB sobre AB que nós fizemos. E esse valor dá sempre 1. Então, eu sei que desde o início eu estou falando, né, caso a reta exista, né? A reta não, perdão.
caso a equação segmentar exista. Ora, mas como assim, professor? Existe um tipo de reta que não vai ter equação segmentar, obviamente, né? E essa observação tem que ser feita, tá? Como assim, professor? Digamos que a reta, né, passe na origem, tá? Se a reta passar na origem, o valor aqui desse pontinho aqui onde ele corta o eixo x é zero e o valor onde corta o eixo y também é zero. Então, obviamente, você não vai poder escrever y sobre zero mais x sobre zero igual a 1, tá? Porque não existe divisão por zero, né? Então, isso quer dizer que você não vai poder fazer esse tipo de equação para retas que passam na origem. Então, se R for uma reta, né, onde o ponto 0, 0 pertence a essa reta, isso garante para a gente o seguinte: R não tem equação de formato segmentar. Tá? Então, essa daí, por isso que desde o início do vídeo, eu estou falando caso exista, né? Caso exista o formato de equação segmentar. Porque nem toda reta vai ter esse formato. Tá bom? Então, como eu tinha dito desde o início, esse é o caso mais simples possível para a gente estar fazendo equação montando a equação da reta, tá? De todas as opções de equação de reta. Esse é o mais simples, porque basta olhar o local onde corta o eixo X e o local onde corta o eixo Y, tá bom? Então, gente, um abraço. Não deixe de curtir o vídeo, tá? Se inscrever no canal. Agradeço demais.